Olá, alunos! Olá, alunas! Animadinhos? Vamos lá, então. Vamos para mais uma sessão de estudos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o período composto por subordinação. Hoje nós vamos dar ênfase, nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Vejam comigo, elas são orações porque possuem verbo. São subordinadas porque são termo de uma oração principal. E são adjetivas porque vão desempenhar a função de adjetivos. Elas vão possuir apenas duas classificações. Elas vão poder ser restritivas ou explicativas. Vamos verificar que são introduzidas por um pronome relativo, que, quem, qual, cujo, onde, como, quanto, não é? E vão exercer a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração principal. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Vejam aqui comigo. Nesse primeiro período, meu tio revelou fatos preocupantes. Sempre eu vou sublinhar os verbos. Eu tenho apenas um verbo. Nesse caso aqui, eu tenho um período simples. Observem, preocupantes é um adjetivo que caracteriza fatos. Vamos transformar esse termo em uma oração. Eu vou dizer, meu tio revelou fatos que preocupam. Aqui eu venho, sublinho os verbos, revelou, preocupam, dois verbos, duas orações. Eu já passo a ter um período composto. Observem que o adjetivo preocupantes refere-se a fatos e aqui também que preocupam é uma oração que se refere a fatos caracterizando-os. Essa é uma oração subordinada, porque se refere a um termo da oração principal, adjetiva, porque desempenha esse papel de caracterizar um termo da oração principal, certo? Então, nós vamos ver o que são as orações subordinadas adjetivas. São aquelas que se referem a um termo da oração principal, trazendo uma característica. Não é? Elas vão desempenhar uma função paralela à do adjunto adnominal ou do aposto, caracterizando nomes da oração principal. Vamos lá, então, vamos à classificação. A oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos ao exemplo. Admiro as mulheres que lutam por seus direitos. Primeiro, venho, sublinho os verbos. Admiro, lutam. Dois verbos, duas orações. Venho, separo as orações, admiro as mulheres, circulo o conectivo, que no caso aqui é o pronome relativo que, e numero as orações. Eu observo, admiro as mulheres. Eu admiro quaisquer mulheres? Não, eu admiro as mulheres que lutam por seus direitos. Observem que essa oração, ela se refere a um termo da oração principal, que é mulheres, restringindo, delimitando o seu sentido. Eu não admiro quaisquer mulheres, mas apenas um grupo, aquele grupo daquelas que lutam por seus direitos. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho aqui, então, uma oração, porque possui verbo, adjetiva, porque caracteriza o nome da oração principal, restritiva, porque ela está restringindo, delimitando o significado do termo antecedente. E um detalhe que vocês adoram, né, que facilita bastante a interpretação, é a oração subordinada adjetiva, ela não se liga à sua principal por nenhum sinal de pontuação. Diferente da oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver. Brasília, que é a capital do Brasil, é uma cidade planejada. Venho, sublinho os verbos, Vou separar as orações. Minha oração principal, Brasília é uma cidade planejada.
Observem que eu vim, coloquei a oração subordinada intercalada à oração principal. Eu venho aqui, numero. Qual que é a minha oração principal? É a oração 1. Qual é a oração 1? Brasília é uma cidade planejada. E aqui eu tenho que é a capital do Brasil. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Eu trago uma explicação sobre esse termo anterior. Eu trago uma explicação ou um comentário. Aí eu vou ter aqui uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Aquela dica que vocês adoram, ela vem separada por vírgula da sua oração principal. Ela sempre vai vir separada por vírgulas ou poderia vir também separada por travessões. São separadas por vírgulas ou travessões da sua oração principal, certo? Vamos destacá-la aqui. Pessoal, agora vejam a diferença. Quando usarmos as orações adjetivas, nós temos que ter muito cuidado, porque é simples, não é? É bem simples você vir aqui observar. Ah, é muito fácil. Essa oração aqui, que é separada por vírgula, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Essa oração, que não é separada por vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque se refere a um termo da oração principal. Isso é muito fácil. Agora, nós devemos analisar o sentido. Observe o seguinte: os políticos brasileiros que cumprem as leis são respeitados. Eu venho, sublinho os verbos, são e cumprem, dois verbos, duas orações, separo as orações, observo que é uma relação de dependência. A oração principal é: os políticos brasileiros são respeitados. E a minha oração subordinada é que cumprem as leis. Quem cumpre as leis? Os políticos brasileiros. Observem nessa oração aqui que eu não estou me referindo a todos os políticos brasileiros. Eu estou dizendo que apenas alguns cumprem as leis e apenas esses são respeitados. Então, essa oração subordinada, adjetiva, restritiva, ela tem essa função de delimitar, de restringir o sentido do termo anterior. Então, ela vai me levar a uma interpretação diferente. Eu estou falando apenas de um grupo, de apenas uma parcela dos políticos brasileiros. Já nessa segunda oração, eu tenho aqui a oração destacada é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Mas ela já me traz uma informação diferente da anterior. Eu tenho aqui apenas uma explicação sobre os políticos brasileiros. Está aqui separado por vírgula. O que eu estou querendo dizer, então? Que todos os políticos brasileiros cumprem as leis e são respeitados. Aqui eu estou trazendo apenas um esclarecimento sobre eles, quando eu coloco entre vírgulas. Viram? Precisamos ter muita atenção ao escrever para não passarmos uma ideia que não queremos. E como que essas orações podem se apresentar? Elas também podem se apresentar no seu formato desenvolvido ou podem se apresentar de forma reduzida. Quando é que eu vou dizer que elas são desenvolvidas? Quando elas forem, então, introduzidas pelos pronomes relativos e o verbo vier aí conjugado em algum tempo e modo. As reduzidas, elas vão poder apresentar o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Para quem se confunde ainda, lembra comigo. No infinitivo é quando o verbo tem a terminação em R. Ele não está conjugado em nenhum tempo, a não ser se for o infinitivo pessoal, né, gente? Aí vai ser um pouquinho diferente.
O verbo no gerúndio é aquela forma nominal que mostra a ação em desenvolvimento. Nos verbos regulares vai ter a terminação NDO. E o particípio é a forma nominal que apresenta o verbo mostrando uma ação concluída. Então, eu vou ter a terminação dos verbos regulares, ado ou ido. Vamos ver aqui, então. Primeiro exemplo. O primeiro calouro foi o único que emocionou os jurados. Venho, sublinho os verbos, foi, emocionou, 2 verbos, 2 orações. Separo aqui as orações e vejo que emocionou os jurados. Quem emocionou os jurados? Ele foi o único que emocionou os jurados. Eu tenho essa característica dada a único. Está restringindo, delimitando. Mas a oração está desenvolvida porque ela apresenta o pronome relativo que retoma o termo anterior, e o verbo está aí conjugado, né? No caso aqui no pretérito. Então, essa primeira, a oração está desenvolvida. Vamos ver aqui, vamos reduzi-la. O primeiro calouro foi o único a emocionar os jurados. A emocionar os jurados corresponde a eu dizer que ele foi o único que emocionou os jurados. Mas observem, eu eliminei o pronome relativo que e eu coloquei o verbo no infinitivo. Pode colocar uma preposição antes? Pode. Então, aqui eu tenho a oração no seu formato reduzido. O verbo está no infinitivo, gerúndio ou particípio? Está no infinitivo? Então, a oração ela é reduzida de infinitivo. Vamos para outra. Durante o evento, prestigiei o espetáculo dos alunos que dançavam. Vejam, que dançavam restringe o sentido de alunos. Oração subordinada. Eu prestigiei o espetáculo dos alunos. De quaisquer alunos? Não, dos alunos que dançavam. Oração subordinada adjetiva restritiva. Observem que ela está na sua forma desenvolvida. Por quê? Porque ela apresenta o pronome relativo, no caso aqui o que, e o verbo está conjugado. Vamos reduzi-la. Durante o evento, prestigiei o espetáculo dos alunos, quaisquer alunos? Não, aqueles dançando, que estavam dançando. Na minha cabeça eu penso, que estavam dançando, que dançavam. Observem, eu usei apenas o verbo no gerúndio. Aí eu vou ter aqui uma oração reduzida de gerúndio. Vamos fazer a classificação completa dela? Como seria? Seria assim. Dançando, oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Vamos ao outro. O funcionário que foi demitido processou a empresa. Venho, sublinho os verbos, foi demitido, processou, 2 verbos, 2 orações, separo as 2 orações. O funcionário processou a empresa. Qualquer funcionário? Não, aquele que foi demitido. Eu tenho aqui uma oração que se refere a um termo da oração principal, restringindo o seu sentido. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ela está desenvolvida, porque ela apresenta o pronome relativo e o verbo conjugado aí em algum tempo e modo verbal. Então, eu vou dizer que ela está desenvolvida. E a outra? Vamos reduzi-la então. Funcionário demitido processou a empresa. Qualquer funcionário? Não, aquele que foi demitido. Só que aqui, para reduzi-la, eu eliminei o pronome relativo e coloquei o verbo em uma das formas nominais. Demitido, no caso, então, ele está no particípio. Lembra comigo, as reduzidas aqui, as adjetivas, elas podem ser reduzidas de infinitivo,
de gerúndio ou de particípio. Então, no caso aqui, a oração vai ser reduzida de particípio. Vamos fazer a classificação. Particípio. Anote aí comigo. Vamos fazer a classificação completa dela. Ela seria, então, uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Pessoal, é isso. Vou passar uns exercícios para vocês fixarem. Muito obrigada, bons estudos. Até a próxima.